A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí nessa semana compartilhando mais uma palavra do Senhor para a tua vida. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser fortalecido, edificado, você vai receber algo da parte de Deus. No finalzinho vamos estar orando em cima desse tema. O tema que tem um título como Vencendo as Batalhas com a Graça. Queridos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo, no finalzinho desse versículo, ele fala sobre as riquezas ou a riqueza da sua graça, de sua graça. Queridos, existe uma riqueza por trás, né? Um valor inestimável sobre a graça de Deus. E essa graça aqui, ela se manifesta em duas partes muito distintas, muito interessantes, que é, primeiro, a salvação, porque a graça de Deus, ela salva o ser humano, não importa a situação espiritual que ela esteja ou que ela se encontre, mas essa graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, alcança toda e qualquer pessoa, mas também ela é poderosa para conceder um poder dominante sobre as inclinações do corpo, ou seja, ela derrama um poder sobre as inclinações desse corpo carnal que nós temos. E que ninguém, absolutamente, amados, ninguém deve pensar que não tem direito à salvação. Muitas pessoas pensam, por causa de um passado, às vezes um passado muito, muito difícil, com muitos erros, falhas assim quase que imperdoáveis ao nosso olhar humano, mas a graça de Deus, ela passa por cima. Por isso que ninguém pode dizer assim, eu não tenho direito de salvação, eu não tenho como alcançar a salvação, as minhas falhas, os meus pecados são muito fortes, são muito sujos, são verdadeiros, atos praticados nas trevas. Queridos, isso não o impede. Isso não vai impedir de você ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus, proporcionado pela graça de Deus. Queridos, isso não pode impedir que uma pessoa possa ser vitoriosa. Isso não impede que essa pessoa possa ser vencedora em todas as áreas da sua vida. É a graça de Deus concedida a todos os homens de forma indistinta, ou seja, não há diferença. A todos os homens essa graça está ao alcance dessa pessoa, porque Deus ama você e deu seu Filho Jesus Cristo, que morresse na cruz e alcançasse a sua vida. Mas essa graça também, amado, ela ensina a renunciar. Nenhum homem, nenhuma organização, filosofia ou religião ensina a renunciar às inclinações prejudiciais que estão na carne. Você já ouviu algum ensino desses? Você já ouviu alguma religião, alguma organização ou até mesmo uma filosofia que te leva a renunciar às inclinações prejudiciais da carne? Também ela não ensina a conviver com os problemas e nunca espera uma mudança para melhor. Então, dentro da perspectiva humana, amados, estão todos os homens condenados a viverem escravizados pelas inclinações da carne. Mas a graça de Deus não somente salva, mas ela concede em sua ação divina, ensinando a renunciar. Que coisa linda isso, queridos. E não só isso, ela capacita o ser humano a manter a salvação concedida por ela mesma, concedida pela graça. Ou seja, ela não te deixa sozinho. Ela não só te alcança com salvação, mas também ela te capacita a manter essa salvação. A graça habilita com autoridade de domínio sobre os desejos do corpo carnal. Isso por fortíssimas que sejam as inclinações da carne, a graça de Deus será superior. A graça de Deus é superior a todas as inclinações, por mais difíceis que elas sejam. A graça de Deus, ela é maior do que essas inclinações da carne. E ela mesmo que nós venhamos a travar esse combate ferrenho,
há um combate, porque todos aqueles que receberam a Cristo começam a entender sobre isso. Começa a haver uma luta da carne com o espírito. Mas você não está sozinho. A graça de Deus, o poder capacitador está sobre a tua vida. E você consegue, você pode vencer. E não só isso, a graça de Deus, ela fortalece. A graça tem o poder de salvar, ensinar e fortalecer. Quando o homem ou a mulher recebe a sua graça, ocorre, na verdade, ali é um processo divino de fortalecimento. Seja no espiritual, no mental, no físico e no emocional. Perceba que coisa poderosa e maravilhosa que é a graça de Deus. Ela fortalecendo esse processo que vai acontecendo na vida de todo ser humano, de todo aquele que recebeu a Cristo. Começa a ter um processo, uma ação divina de fortalecimento. Deus conhece perfeitamente, amado, todos os detalhes, as lutas que o cristão e que você enfrenta, o bombardeio do inferno que nós passamos, os ataques dos demônios, as ofertas mundanas, o assédio de pessoas sensuais, corruptas, desonestas e malignas. Deus conhece nossa estrutura e nossas limitações. Por essa razão que Deus manifesta a sua graça. Mesmo sendo um favor imerecido, mesmo nós não tendo direito, a graça de Deus é proporcionada a nós para fortalecimento, para podermos vencer as inclinações da carne. Que notícia maravilhosa! Quer dizer, você não é mais dominado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelos desejos da nossa carne. Nós não somos mais dominados. Nós temos uma fuga, nós temos uma vitória que se chama graça de Deus através de Jesus Cristo. Receba esse fortalecimento. Se existe inimigos invisíveis e forças ocultas por todos os lados, a palavra de Deus assim nos adverte. Com a força poderosa proporcionada por essa graça de Deus, dominaremos as inclinações da carne e celebraremos uma grande vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba essa verdade, viva debaixo dessa verdade. Amém? Eu quero orar com você. Pai, nesse momento, eu quero orar por todo aquele que está me ouvindo. Que a tua graça poderosa seja derramada sobre a vida daquele que está me ouvindo nesse momento. Capacita ele com discernimento e entendimento para que ele possa vencer as inclinações da carne e manter a salvação, completar a salvação, completar, Pai, aquele processo que o Senhor iniciou na sua vida de transformação e de mudança. Eu declaro a vitória sobre todas as inclinações da carne, sobre os pensamentos, sobre as setas do inferno. Guarda a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, pela graça que está em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, tenha uma excelente semana e se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo com alguém em nome de Jesus. Vamos espalhar a semente, a boa semente, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique na paz de Cristo. Até semana que vem.